Aê! Estamos ao vivo aqui, continuando o estudo do Bruxaria Apocalíptica de Peter Gray. Agora já vamos com a Juliana. Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Com Vinícius Ferreira. Alô, e aí? E Lua Valente. Isso. Agora nós vamos para o capítulo 6. Nossa, tá passando rápido, hein? Uhum. Página 107 já, galera. E esse é um capítulo grandão. Vamos passar bem da metade do livro agora, quando terminar ele. Pois é. O que vocês acharam desse capítulo? Olha, eu acho que é um dos meus favoritos aqui desse livro. Gosto bastante dele. O meu também. Então ele já começa com uma frase bombástica. O sabá é o banquete de amor da bruxaria. Comentários? Sei lá. Eu acho que engloba muita coisa, né? Lá na frente ele dá os elementos fundamentais do sabá e tem banquete, tem amor. Só faltou a morte aqui, né? Só faltou a morte, mas você já falou dos banquetes todos aí. Ele começa, na verdade, fazendo um poema aqui para Vênus, né? Então já indica que esse é o capítulo do amor mesmo, amor e morte. Achei muito caótico esse capítulo, por isso que eu gosto bastante dele. Uhum. Então aqui, ó... O tema fundamental é o sabá, né? Pra quem tá caindo de paraquedas, não leu aí no capítulo. Esse é o tema fundamental. Ele dá uma olhada desde a perspectiva histórica até o que o sabá de fato pode ter sido numa antiguidade não registrada e até o que ele passa a ser hoje em dia. Exatamente. Ele vai falar que a tese dele é que o sabá é a sobrevivência dos cultos de mistério e de uma mitologia de ressurreição, que está oculta no próprio grande rito. É mistério dentro do mistério. Uhum. Então é isso que Eu gosto muito da continuação que ele dá nisso aqui, nessa mesma citação que você está falando, da página 108. Ele fala que quero que comemoremos o sabá novamente, não sobre uma insegura pilha de livros, mas na própria montanha do sabá. Quer dizer, ele ressalta a importância da construção do mito, independente do que pode ter sido real ou não, na construção da ideia do que é o sabá, e fala que os livros são um pouco importantes nesse aspecto. É importante experimentar. Exato. Ju, você quer falar? Agradece muito aos serviços prestados do Ginsburg e de vários outros historiadores que ele vai nomear aqui, mas ele disse assim, ó, não podemos ficar só aqui, não dá para ficar só no livro, né? É aquele lance que a gente fala muito do mago de poltrona, ó, é muito legal ler, é muito legal se informar, mas você tem que ir ao sabá, não pode ficar só lendo sobre o sabá. Uhum. Exatamente, que ele vai falar que o reino da bruxaria não está na historiografia, porque a história ela nunca vai ter o testemunho dos camponeses, do povo, né? Ou seja, daqueles que ele realmente chama de bruxos no começo do livro, né? Uhum. E também uma questão que ele fala é que os historiadores eles falharam em entender a simbologia, a importância dos símbolos, o poder transcendente dos símbolos. Então, por isso que só você experimentando, você consegue realmente entender o que é o sabá, né? Aqui na página 110 ele dá uma cagada na cabeça dos acadêmicos, falando que eles ficam escolhendo, essa vírgula aqui está errada, tal, mas na verdade a pesquisa não precisa ser corrigida, o que tem que ser reconhecido é o poder do mito. Aí ele cita alguns nomes aqui, porque o Peter Gray é desses, né? E fala assim, ó, eu não concordo com, 2 pontos, travessão na outra linha.
Gardner, Ginsburg, Kenneth Grant, Austin Osman Spare. Por motivos diferentes, ele discorda de todo mundo. É isso aí. Ele diz que a questão do sabá é que ele vai remover todas as diferenças. O sabá vai deixar todo mundo igual, né? Então, por isso que não tem realmente uma hierarquia. No sabá, todos são iguais. E eu achei muito curioso essa parte aqui na página 111, que ele diz o seguinte: a primeira vez que você vai para o sabá é algo espontâneo. Às vezes você nem está esperando. Só que o que te faz um verdadeiro bruxo é quando você escolhe por si mesmo voltar lá. Uhum. Então isso, para mim, a definição de bruxo dele eu simplesmente achei fantástica. Eu acho que esse evento espontâneo acontece com muita gente, na verdade. As pessoas nem ligam os pontos, né? O que você acha, Sim. Ju? Totalmente. Muitas experiências que as pessoas relatam e que, mas não era um sonho comum, porque eu estava muito ciente, estava controlando o que eu fazia durante esse sonho, entre aspas. E outra coisa, não era uma viagem astral porque eu não apliquei nenhuma técnica, ou eu não utilizei nenhum produto para isso. Então, eu acho que o primeiro é realmente assim, você é meio que porrado, e aí depois você aprende a controlar, né? Você aprende a fazer isso, né? E ele fala, inclusive, aqui também na página 111, sobre como a bruxa, né? Ela domina essa técnica, como é que ela consegue ir, né? Então, mais aqui para o finalzinho da página, né? Ele diz que a própria bruxa domina os poderes de voo, seja por meio de uma espiral de vento faérica, pelo steng ou por suas coxas apertadas sobre a vela e a vassoura. Que é algo, né, que todo mundo, se você pergunta para diversas pessoas qual é a figura que essa pessoa... quando você pensa em bruxa, você pensa no quê? E a grande maioria fala da vassoura, da bruxa que voa na vassoura e tal. E esse voo da vassoura, ele vem justamente disso, né? De a bruxa utilizar o cabo, um pedaço de madeira, um cabo de uma vassoura, enfim, de untar ele com guento e de colocar no meio das pernas. E por que esse meio das pernas? Porque você tem as coxas, são um lugar que absorvem muito bem esse unguento, e também a vagina, porque elas estavam se masturbando. A gente falou agora aqui que o sabá, ele é um banquete de amor. Também tem muito a ver com isso, né? Então, esse imaginário, essa figura da bruxa voando na vassoura, ela vem disso. Ela vem do uso desses ungüentos para que você possa, você mesmo, por decisão sua, ir até o sabá e participar do sabá. É uma das maneiras de você fazer isso. E só um adendo, tudo que você falou, corretíssimo, está no Liber Nui Psiconauta, que a gente já tinha comentado também. Então, olha só como os livros eles vão se conversando aí. Uhum. Exatamente. É um plano realmente para dominar o Brasil através da Penumbra Livros. Né? Completamente. Né? Inclusive, ele vai falar que a pessoa, quando ela é iniciada, né, nesse sabá, ela começa sozinha. Mas depois, isso se torna um sonho compartilhado, que ele vai chamar de conspiração várias vezes, né? Então, aqui, conspiração da penumbra. Se você sonhou com livros da penumbra, você está sendo chamado para o sabá. Venha, temos biscoitos e chazinhos gostosos também. Esse é o banquete, né? É o nosso banquete aqui. Muito bom. Tem uma parte aqui que é meio solta do resto da narrativa, tá na página 112, que eu gosto muito. Ele fala que, na verdade, os estados alterados de consciência sempre foram demonizados pelo status quo, né, e que a gente vê isso como a perseguição ao sabá na época lá das caças às bruxas e tudo mais. E como que isso se manifesta nos dias de hoje? Vou citar aqui da página 112. Todos os expoentes do Maleus Maleficaram passaram a usar jalecos brancos e pranchetas e a pedir que nossa bruxa se recline no divã.
Quer dizer, aquele estado não convencional de consciência ainda é visto, talvez mais do que nunca, como uma coisa fora do comum e que precisa ser tratado / corrigido. Total. É. Perfeito. Bom. Então, na página 113, ele vai falar que já passou da hora da gente partir para esse sabá. Que a gente precisa olhar para ele realmente da perspectiva do diabo. E lembra, a gente falou na outra live o que é o diabo, né? Que o diabo é o outro, o diabo é a máscara que você usa. E não só da perspectiva do diabo, mas também da perspectiva do sacerdote. E entender que esse sabá, ele é extremamente erótico. Então, tem muito aqui, especialmente aqui no Brasil, essa onda de tentar tornar o sabá o mais limpo possível, né? Então, é tirar a droga do sabá, tirar o guento de voo, tirar o erotismo, enfim. E aqui, na verdade, ele vai falar sobre como a gente tem que resgatar isso. Uhum. Que ele vai chamar de um guento sensual. Ele volta nesse tema milhares de vezes no livro, né? Que uma das funções da bruxaria é o reencantamento da experiência da vida. Né? Exato. E isso que você está falando é justamente um sintoma disso. Né? É que até os aspectos mais fantásticos de uma prática mágica às vezes são como é que eu vou dizer? Arrancados, né? Sei lá. Total. Né? Então, ele vai falar, ele vai comparar muito, por exemplo, eu acho que já tô indo um pouco mais pra frente. A dança com a bruxaria. O tempo todo ele vai fazer isso. Então, por exemplo, o círculo que a gente faz ao redor da fogueira também corresponde ao ato da bruxa no seu caldeirão e mexendo ali no seu caldeirão. O próprio balançar do esqueleto corresponde também a isso. Então são vários. O tempo todo ele está falando de simbologia. É porque é um livro que tem muita informação, daqui você pode retirar práticas para o seu dia a dia, só que ele é muito poético. Então ele não é um livro que vai te dar a fórmula ali, deixar clara para você, sabe? Mas ele vai te dar várias questões, várias simbologias, e ele vai ligando tudo e vai costurando tudo de uma forma muito bonita. Na verdade, eu acho muito melhor do que te dar uma fórmula pronta, né? Porque, na verdade, ele te dá coisa suficiente para você pensar e bolar um monte de maluquice na tua cabeça e que funcionem para você. Te dá ferramentas para você construir sua própria mitologia. Perfeito. Assim como, por exemplo, o Libernu te dá ferramentas para você construir um sistema mágico. Isso aqui te ensina a criar uma mitologia que faça sentido para você. Exato. Total. E daí ele vai falar muito sobre o bálsamo, que é a droga da bruxaria, né? Nesse sentido, a droga mágica que vai nos levar a esse sabá. Aí a gente deixa a Juliana brilhar, porque... É isso aí. É isso que eu tava pensando. Bom, o que é isso, né? Vamos falar sobre o que é isso. Eu acho que para que serve, a gente já falou mais ou menos, né? Que é uma das técnicas para que você chegue ao sabá, né? Que você se junte a esse coletivo, porque o sabá, ele nunca vai ser só você. Você sempre vai encontrar outras pessoas ali. Esse é o mais importante a dizer, né? A gente tem o relato de usos de experiências, de enteógenos e tudo mais, em vários, não só na bruxaria, mas em vários locais, como, por exemplo, também os xamãs, né? Que o xamã, ele só chega, né, ele está dentro do seu rito, mas ele vai utilizar, como o mesmo livro aqui nos lembra, a amanita muscária para chegar a esse êxtase, né? Para ele poder entrar em contato com o espírito da floresta, né? Para você se tornar, você vibra, né, no mesmo espírito da floresta, porque afinal você tem algo da floresta dentro de si, né? Você tem todo esse as substâncias para isso, né?
E aqui ele vai falar muito dos ungüentos de voo, tal, que hoje, apesar de existir, de você conseguir produzir algo disso, ele nunca vai chegar perto do que era antes, né? Primeiro que nós estamos no hemisfério sul, a gente não tem acesso a todas as ervas e pormenores que eram usadas nos ungüentos originais. O que as bruxas faziam para entrar em contato com algo que você não tem aqui, né? O que você faz? Você compra no exterior e reza, aí fica uma piadinha sem graça, e você reza para não ser pego, que era o que a gente sempre fazia. Eu vou mostrar um para vocês de uma marca que, infelizmente, olha, meninas, tá focando? Tô me sentindo muito blogueirinha. Que é de uma marca que, infelizmente, não vende mais produtos, pelo que eu entendi. Eles encerraram as atividades por problemas familiares. Eles vendem cursos, eles falam sobre cogumelos e tal, e vendem cursos. Mas essa aqui é um unguento de voo baseado em datura. Essa loja vendia... Vinícius, me ajuda. Fala. De datura, de beladona, o que mais? Tinha mais alguns, não tinha? Tinha Henbane, né? Como é que é? Acônito? Acônito. Isso. Que mais? Não, o livro tá me corrigindo aqui. Henbane é meio mendro. Mas tinha Acônito também. Mas tinha, eu acho que sim. Que era o Wolfsbane, né? Tinha uma porrada de coisa. Aí eles tinham diversos substratos também, né? Tinha gordura de urso, tinha umas coisas muito loucas, assim. A gente nunca vai achar por aqui. Nunca. E dentro da produção desses ungüentos, né, a gordura animal, principalmente a gordura do porco, né, aí os veganos vão ficar chateados, mas é uma verdade, a absorção se dá muito mais rápido, porque a estrutura celular dessa gordura é muito semelhante à nossa, então você tem uma absorção muito mais rápida. Mas esta aqui, por exemplo, que está na minha mão, ela é feita com cera de abelha, óleos, ela não tem nada de animal, quer dizer, cera de abelha tem, mas ela não tem gordura de porco. Eu me lembro, acho que o Vinícius também vai lembrar, quando essa loja fazia as poucas levas de gordura de urso, o negócio acabava assim. Acabava no dia seguinte, assim. Em 5 minutos, você entrava lá, já tinha uma fila. Uhum. Então, era muito... As pessoas preferem muito. Mas essa aqui, por exemplo, ela tem... Ele fala, né? Tem a datura mesmo, tem óleos essenciais, tem óleo de girassol, tem... Então, mesmo nesse site aqui, há receitas. Eles não tiraram do ar, tá? Então, se você quiser fabricar o seu próprio unguento de voo, você consegue. Existem diversas receitas. Nenhuma dessas receitas que hoje se fabricam chega nem perto dos ungüentos usados antigamente. Então, que fique claro, não Inclusive, dá para fazer... Receitas não sobreviveram, né, em muitos casos. Exatamente. Então, não dá para fazer, vou brincar, um reconstrucionismo de pomada, porque não vai rolar. Uhum. Você chega perto, você tem algumas coisas que você ainda tem, né, que ainda existem, né, porque tem muitas ervas que também sumiram depois de anos, mas você consegue fazer, e existem inúmeras receitas aí pela internet, mas lembrando que isto aqui, e isso está escrito no capítulo, é algo tóxico. Você não pode comer com farinha essa colher, porque eu vou mais rápido para o sabá, não é bem assim, né? Você tem que fazer o uso, obviamente, também nas medidas que as próprias bruxas faziam. Né? Ele dá, inclusive, o exemplo do asno de ouro aqui, né, do Apuleio. Exatamente, que é maravilhoso ele contando o que aconteceu com ele. O cara ficou mais do que doidão. Ele copiou um cara que ele viu fazendo uma parada para virar um pássaro, né? Ele falou, vou lá fazer igual. Aí foi lá e virou um burro. Né? Quer dizer, então... isso aí isso é uma alegoria para contar uma historinha que não basta você usar produtinhos, você tem que saber o que está fazendo, senão você vai para o lugar errado.
exatamente. Produtinho não faz milagre. Uhum. A técnica, os milhares de exercícios, coisas que ele vai falar aqui no livro também, isso é uma ajuda. Não dá para depender 100% do uso da pomada. Porque senão vai ficar uma coisa 100% recreativa. Vai ficar uma coisa sem... E na real, para falar a verdade, isso aqui nem 100% recreativo funciona. Não é o... Como é que eu vou dizer? Não vai. Se você quiser fazer coisas recreativas, use outras drogas. Isso aqui não vai... Não cola, na real. Uhum. Não é pra isso mesmo. Não funciona desse jeito. A única coisa recreativa desse tipo de pomada, pra mim, não é nem recreativo, né? Mas é que dá um molinho gostoso na musculatura. Então, pra aquele dia que você tá muito cansado, às vezes você nem tá afim de voar, mas dá uma relaxada muscular. Dá uma relaxada. É verdade. E até no momento de preparar também a pomada, ele fala, né, que não é só preparar a pomada. Você tem que fazer os encantamentos, você tem que, enfim, tá ali com a sua mente preparada para mostrar que aquilo ali é uma pomada mágica e não uma pomada qualquer, né? Exato, ele fala que não são cadeias de componentes químicos, né? Exato. Pomada mágica. Por exemplo, algo que ele acha importante é o jejum. Na página 117, ele coloca o jejum como um pré-requisito para você fazer isso. E, na verdade, o jejum ele ajuda muito para você ir dormir sem comer. É mais fácil você realmente ter sonhos mais intensos, né? Até pesadelos e tudo mais, indo sem comer. E também é mais leve, porque vamos supor que você coma algo que não pegue bem. Então, quer dizer, você se preparou, você tá com a pomada, tá tudo lá, e aí você tem que levantar no meio da noite para passar mal. Não rola, né? Então tem que ter todos esses cuidados que são básicos. E ele diz o seguinte, não necessariamente a gente tem que se envenenar para ir pro sabá, mas a gente precisa estar morto. Acho Eu isso adoro essa maravilhoso. frase. Eu amo essa frase. Página 119, né? Isso, lá no final ele diz a gente precisa estar morto. Por quê? Platão já dizia que o sono, ele é, na verdade, nada mais é do que a gente estar se preparando para a morte, né? Todo dia que a gente dorme, na verdade, a gente está morrendo. Então tem isso. E existem outras formas além do unguento também para ir ao sabá. Por exemplo, transe pós-coital, pendurado em gancho, amarrado em armações ou simplesmente nos embalando em uma cadeira de balanço. Agora, que é mais fácil... Ou seja, é preciso ter alguma forma de alterar o estado de consciência, não necessariamente a pomada, né? Acrescento aí Embora essa seja lista. tradicional. Perdão, Vinícius. Não. Acrescento aí essa lista. Coisas que vocês sabem, só que estão dentro de outra caixinha, dentro da caixinha do xamanismo. O som, trabalho com tambor, né? O trabalho com sons repetitivos, né? O trabalho com a dança, né? Movimentos repetitivos também levam. Então, isso também é bem legal. Tá? Exatamente, Dan. É isso mesmo, né? Pois é, para quem quiser mais sobre gnose, Libernu Psiconauta completamente vai falar sobre isso. Deixa eu colocar uma dúvida aqui da Beatriz. Ela falou que pegou na metade. Qual o site da loja? Beatriz, não existe mais a loja. Eles não vendem mais. Mas se você quiser olhar o site, eu acho que agora eles simplesmente colocam informações sobre cogumelos e tudo mais. Ela se chama Fern and Fungi. Eu vou escrever aqui. Eu escrevo aqui. Tá bom. E aí, agora, o site, eu acho que, Vinícius, é fernandfungi.ca, tá? Acho que agora esse é o endereço novo. Não é mais .com. Isso. Tá? Mas é end? Escreve end? Escreve end, exatamente. Eu vou aproveitar isso, perfeito.
eu vou aproveitar que você está escrevendo aí, o Martinho está perguntando se a pomada não é aplicada nas mucosas. Exatamente, porque a partir do momento que a bruxa monta na vassoura, ela vai esfregar essa superfície onde tem o unguento nas duas mucosas que ela tem ali, tanto vaginal quanto anal. Então, é um trabalho. Não necessariamente você precisa fazer isso, né? Aqui no capítulo, inclusive, ele fala que ele conhecia uma bruxa que esfregava muito nos pulsos e nas partes de trás dos pés, assim, aqui onde ele tem o tendão de Aquiles. Na realidade, os lugares onde é indicado que você passe perfume, é indicado que você passe perfume porque tem uma grande circulação sanguínea, então o cheirinho é quente, então o cheiro do teu perfume, você vai ter o melhor aproveitamento possível. Se você esfregar um unguento nessas mesmas partes, tá passando muito terminação sanguínea ali. Então você consegue absorver isso mais rápido, isso cai mais rápido na corrente sanguínea. E, obviamente, que as mucosas são muito rápidas. Eu queria só fazer um adendo muito importante. Não coloquem esse tipo de unguento dentro da boca e nem dentro do nariz, tá? Porque eles são altamente tóxicos. Se você for escolher escolha outra mucosa, não coloque nem dentro da boca e nem dentro do nariz. Tá? Que eles são bem tóxicos mesmo. Você vai só passar mal, você não vai ter o proveito pro sabá. Eles são tóxicos para o sistema digestivo, né? Então. Perfeito. É um tipo de toxicidade diferente. Às vezes no uso tópico ele não é exatamente venenoso, mas se ingerido dá ruim. Exatamente. De nada, Beatrice. Ela está falando obrigada. De nada, Beatrice. Espero ter ajudado você. Acho que lá no site ainda tem receitas, viu? Eles colocavam online as receitas. Isso aí. Façam as receitas, depois falem pra gente como é que deu. Perfeito. Ui, se alguém quiser comprar no Brasil, como é que faz? Se alguém quiser comprar no Brasil, eu vendo. Olha aí. Olha lá. Eu tenho aqui. Muito bem. Esta versão que a Lua tem é uma das minhas primeiras versões. Lua, agora eu tô com uma versão revisada e melhorada, viu? Preciso te apresentar. De maio ainda. Isso. Agora, além, eu faço um trabalho com a Brugmancia e agora, graças à Dona Lívia também, que Lívia Dona me ajudou Lívia fez muito. esse aqui, ó. A Dona Lívia fez o de Mandrágora. Tá na latinha do Super Mario. Perfeito. E agora, graças à Lívia também, que achou para mim, Santa Lívia, a minha tem também um pouquinho de absinto. Então, agora eu tô trabalhando com Brugmancia e absinto. Agora ela tá bem power, assim. Tenho tido relatos muito legais. E quanto custa? Ai, aquelas assim, preço inbox. Não, tô brincando. Não vou ser essa pessoa que fala preço inbox. Mas pode ser. Pode ser também, exatamente. Aguardem, vai ter site. Exatamente, ele ainda não tá no ar, mas vai ter site. E aí eu vou começar a trabalhar legal com isso mesmo, porque aí eu posso... Oi, Dan, vamos lá. Porque em algum lugar desse capítulo também está dizendo que o unguento é dado para a bruxa pelo diabo. E se eu sou o diabo com Zuzu, então é aqui mesmo que você vai, ok? Mas o site vai estar saindo em breve e tal, e eu estou testando várias dosagens e tudo mais, né? Inclusive para ser seguro para as pessoas, então algumas dicas você já tem aí, né? Nada de botar na boca no nariz e tudo mais, mas acompanhará... Pode. Acompanhará folheto explicativo. Tem que fazer aqueles mesmos testes que você faz quando tu vai pintar o cabelo, sabe? Testa num pedacinho para ver se não dá alergia. Tem que fazer tudo isso. Mas... Gente, uma pergunta meio assim. Vocês acham que levar em aeroporto dá ruim? Olha, em tese, os princípios ativos são liberados. Inclusive, você acha na rua, na cidade... E compra na feira algumas coisas. Então, acho que não. Exatamente. Não teria Isso porquê. aqui
Veio do Canadá. Então eu vou levar uma caixa. Lu, olha só, Isso- você levar uma caixa de qualquer coisa, até de bolinha de gude, você tem chance de estar mal no aeroporto. Não, eu sei, tô zoando. Mas dá. Isso aqui veio, eu e, inclusive, esse outro pedido aqui que nós fizemos, né, Vinícius, com muita tristeza, a gente ficou, será que vai pegar? Será que vai passar? Não Uhum. aconteceu nada, tá? Tinha tudo de... Ok, Mari vai ser a cobaia para as versões Power. Ok, Mari. No transporte internacional, para todos os efeitos, é cosmético, né? Porque isso aqui é uma pomada, né? Deixa eu mostrar a minha. Por exemplo, a minha é muito cheirosa, porque a minha tem óleo de coco, né? Então aqui, ó, é uma pomadinha. É isso aqui. Ah, beleza. Tá? Tem umas que ficam mais esverdeadas, outras menos. Essa aqui eu não sei, não dá pra ver na câmera, mas ela tá um pouquinho esverdeada. Na câmera ela parece meio branca, né? Mas ela tem um esverdeadinho. E Bem dura quanto sutil. tempo a sua? Olha, absinto tem, exatamente, no Mercadão de Campinas, tem no Mercadão aqui em São Paulo, nos 2 mercadões grandes, do da Lapa e o da Cantareira, tem na feira. Lívia achou na feira absinto. Perfeito, Dan. Não aconselho, assim, a duração dele, a duração do power da substância é de 1 ano, mas eu não aconselho demorar tanto para usar, não. Tá? Uhum. Acho que uns 6 meses é bom já aguenta. E posso dizer, vai terminar antes dos 6 meses, porque a primeira vez que você experimentou e usou, e teve experiência, você vai querer usar sempre. Verdade. Só você ficar miguelando, que nem a gente, o canadense aí, né? Que a gente tá miguelando aqui, né? Não achamos mais dessa, mas enfim. Essa minha, inclusive, aqui, olha, tá inteira ainda. Mas é a última. Eu tô miguelando mesmo. Ele vai falar outras coisas, outras substâncias que podem ser consideradas ungüentos de voo, que tem a ver com os rituais que ele vai chamar de purificação, nascimento, casamento e morte. Então, todas as substâncias a ver com esses 3 rituais são ungüentos de voo. Então, o líquido amniótico, que é considerado como água benta, os fluidos sexuais, mirra e lágrimas também são considerados ungüentos de voo, e até o sangue menstrual também, que não está aqui nesse exato parágrafo, mas ele vai falar logo depois. São as marcas de passagem, né? As marcas de passagem. Em algum outro ponto do livro, que eu não sei em que página que é, ele fala que o unguento é aquilo que possibilita a transição entre estados, né? Esse aqui que ele falou que de um unguento que tem base de cinza, sangue e gordura, eu já experimentei. Achei bom também. Que ele vai falar, a menstruação é um período particularmente febril de sonhar. Então, por isso que a menstruação ela é tão poderosa, né? E ele vai falar acho legal isso... que ele dá um macetão aqui da menstruação, né? Como assim, ele macetão? fala que o período menstrual é muito... Assim, o sangue menstrual é muito poderoso para sonho. Porém, no período menstrual, os sonhos febris que acontecem não são o sabá. Então, qual que é o combo que ele sugere? Que você guarde o sangue menstrual, prepare uma pomada de voo e use 15 dias depois. Exato, que 15, aliás, é o número da deusa. Que, aliás, essa numerologia toda está onde? No Renascer de Magia do Kenneth Grant, já fazendo aí o combusão. Eu acho que é no Aleister Crowley, Deus Oculto, se não me engano. Eu acho que é. Ok, então... Não lembro, pode ser. É algum livro do Kenneth Grant, isso eu tenho certeza. Eu acho que tem os 2, viu? Alguma coisa. É que tem um que fala muito, tipo, rápido e o outro entra mais em detalhes. Então. Foi o livro que eu levei. Eu acho que é o Renascer da Magia. Mas, enfim, ele vai dizer que o sabá ele vai ocorrer na lua cheia. Tá? Então, por isso, pessoal, que é muito importante a gente ter o nosso livro dos sonhos, como a gente já falou outra vez. Como é que você vai saber que você realmente foi no sabá? Você vai lá, olha,
ver que lua que foi, que aconteceu, etc. e tudo mais. Ó, confirmei, é nesse aqui mesmo, que ele fala mais. Ah, o Deus oculto? Tá bom. Ok. Ele vai falar, ó, a lua cheia é a noite de celebração. Não significa que a bruxaria não ocorre em outras noites, mas o sabá é só na lua cheia. Entenda a lua cheia como você quiser, né? Então, ó, daí ele vai explicar a simbologia do número 15, do número 13 também, que é muito interessante, que tem a ver com o diabo, que tem a ver com o submundo, que tem a ver com a imagem escondida da deusa, tudo está conectado. Aí eu achei interessante também que ele vai falar um pouco sobre Jesus, que Jesus foi convidado para o sabá, mas rejeitou porque não queria ser um mago qualquer. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Então, Jesus ficou 40 dias no deserto, e daí ele vai explicar um pouco sobre a teoria dos 40, que 40 é o número de Vênus, e esse capítulo é dedicado a Vênus, dedicado ao sabá. E o sabá sabá. acontece na montanha de Vênus, né? O sabá acontece na montanha de Vênus, e os 40 servidores estarão chegando em breve aí. Então, olha, está tudo conectado. Daí ele vai... Bom, ele vai falando exatamente isso. Ele vai linkando uma coisa com a outra. E aí que eu quero fazer uma previsão aqui na página 125, né? Como os cristãos fazem com a Bíblia, eu vou fazer aqui com Eita! bruxaria apocalíptica. A função forma Deus mãe de Ná, na Lua Valência. Ó, eu só vou ler a frase aqui, vocês entendam como quiser, tá bom? A montanha é, portanto, onde mediamos os calendários lunar e solar. O 12 por 13, que pode ser descrito como a união de magista e bruxa, mulher e besta, deusa e deus. 12 e 13 aí, domingo, viu, galera? É isso aí. Bom, na página 126, ele vai fazer umas simbologias bem legais, eu adorei esse combinado. Posso falar rapidinho, Lu? Claro. Esse lance da montanha oca, a montanha do sabá e tal, isso é muito explorado no A Arte dos Indomados. Tem um capítulo inteiro sobre isso, sobre essas relações e simbologias. Mas ele passa o resumão aqui, nessas 2, 3 páginas aqui. É bem resumão mesmo. Porque ele vai falar o seguinte, o que é a montanha oca? Ela é o formato do crânio humano. E qual que é a outra face do crânio humano? É a rosa. Então, todas essas simbologias que a gente vê muito ligadas à bruxaria estão corretas. Crânio, rosa, montanha. Por quê? O crânio vai simbolizar a transformação interior. Então, você ficar contemplando o crânio, você chega ao sabá. A rosa também é o símbolo do feminino, também é o símbolo da transformação, enfim. E a montanha também é o símbolo de Vênus, né? Então, você vê aí tudo interligado. Perfeito. Aqui na página, é isso que eu ia mostrar agora. Tão bonito, né? Acho que essa ilustração é da Alquiste. Muito, muito lindo. Se bem me lembro. Perfeito. É isso mesmo. Aí vem a parte dos símbolos da dança, da importância da dança. Foi aqui, foi uma supermoto. Que passou por aqui. Desculpa, gente. Ah, não. Tudo bem. Vocês têm algo para acrescentar nessa parte? Não, meu próximo ponto é a página 128 já. Então pode ir para a página 128, se vocês quiserem. Ele cita aqui o Mircea Eliade. Eu nunca sei falar o nome dessa pessoa, porque ele é romeno e nomes romenos são estranhos. Mas também não sei. Esse livro incrível que é O Xamanismo e as Técnicas Sagradas do Êxtase. Eu sou muito feliz de ter esse livro, porque ele hoje está uma pequena fortuna no estante virtual. Que ele fala que existem 3 grandes temas mítico-rituais, que são o desmembramento, a ascensão aos céus e a descida ao submundo. E a gente encontra essas 3 coisas no sabá, de uma forma ou de outra.
Exato. Sim. Perfeito. Se não me engano, sim, tem uma ouvinte do Magicando que é minha xará, a Juliana. Ela, acho que a tese de mestrado dela é sobre os escritos do... eu também não sei falar o nome dele, eu tenho um monte de medo de falar errado. E você consegue pegar o livro do xamanismo? Do Mircea Eliade. E tá lendo um monte de coisas dele, tava contando coisas super bacanas pra gente no grupo. Juliana Babichak. Eu nunca sei falar. Essas pessoas de nome complicado, depois fala que o meu é complicado. A ouvinte tem um nome complicado que escreve um trabalho sobre o nome de um homem que eu não consigo ler também. Mas enfim, sabemos super. E assim, muito indicado, né? Todos os escritos dele são super bacanas. Quem se interessa por esse assunto, jogue-se, né? É muito interessante. Ele vai falar o seguinte: são 3 como 1. O caldeirão é o útero, caverna, submundo, montanha e o próprio Sabá. E o girar dos dançarinos é a colher mexendo na caçarola. Então ele vai falar muito sobre a importância da dança ali no momento do Sabá, né? E qual que é essa taça? Essa taça também nos remete a Telemann, nos remete a Babylon, nos remete ao sangue que é o sangue também de todo mundo, né? Que também nos remete à morte, e agora eu lembro o livro Paulo Mayombe, eu acho que da página 130 até a 133, quando ele começa a falar de carnaval, pra mim é muito Paulo Mayombe, cara. Me lembrei demais que ele vai falar muito sobre a importância da gente lidar com os mortos, né? Então, um dos elementos que o próprio Vinícius falou do Sabá é o banquete. E esse banquete é para quem? Para os mortos. Quando a gente sonha, a gente está entrando em contato com os mortos. Isso tem, inclusive, na mitologia kardecista, né? Você sai do corpo, você encontra a galera, vai lá pro nosso lar, etc. Por isso que eu acho que é muito Paulo Mayombe, porque na página 131 ele vai falar: os mortos estão famintos, sedentos, estão com frio. Então é meio que a nossa obrigação enquanto vivos dar esse banquete, né? Saciar os mortos. O argumento é ótimo, né? Você não quer ficar posando de mão de vaca quando você for pro outro lado, né? Exato. Mas eu gosto muito de uma coisa que ele fala aqui, que é: a deusa devora seus filhos. Ao participar do Sabá, você é indiferenciado dela. Quer dizer, esse banquete, essa orgia gastronômica, né? Na verdade é uma... Como é que eu vou dizer? É você se entregando ao seu instinto mais bestial, né? Ao que tem de mais divino / primordial dentro de você. E erótico também. Também, faz parte. Ele vai falar isso, que, por exemplo, a dança é algo extremamente erótico. E daí que ele vai sair um pouco dessa vibe meio Paulo Mayombe. Por isso que eu acho que um livro complementa o outro, porque no Paulo Mayombe você vai ter todas as ferramentas que aqui elas estão na entrelinhas. Aqui ele fala que a gente deve falar com os mortos, fazer os banquetes com os mortos, blá blá blá, mas ele não fala como. Mas lá em Paulo Mayombe você vai ter todas as ferramentas, mesmo que você não seja iniciado, né? Mas para que você tenha essa conversa com os mortos. As prendas, como é que é o nome? Eu esqueci o nome. De fazer os pontos. Tem um nome específico em Paulo Mayombe. Eu sempre esqueço, eu esqueci na live também do... Enfim, então se você tem realmente interesse pela morte, por essa face da morte do Sabá, eu recomendo o Paulo Mayombe. E aí ele vai sair da morte para entrar na parte de carnaval, que é a parte da dança do Sabá, né? Que é a parte do casamento, né? Então é bem interessante, porque o carnaval, ele a própria palavra já diz, é um instinto da carne, que é quando a gente usa máscara.
Então, na verdade, as bruxas eram chamadas de masca, ou de máscaras, né? Pelos lombardos. Ele diz na página 133. Então, essa é a raiz da celebração do carnaval. Por isso que o carnaval tem um pouco, assim, uma coisa que lembra um pouco o Halloween, né? Uhum. Bom, então ele vai falar muito sobre a questão da etimologia da palavra máscara, do que isso significa. Então é bem interessante. Desculpa eu te interromper, mas você falando sobre o carnaval, ele ter aspectos muito parecidos com Halloween, na Alemanha tem carnaval, né? E a temporada, existe uma temporada de carnaval, obviamente que as maiores festividades também são em fevereiro, aí a gente vai ver por quê daqui a pouco, mas o carnaval, ele começa dia 11 de novembro, então 11/11, às 11 horas da manhã e 11 minutos. Uau! Por que o carnaval começa a esta hora? É um momento onde, naquela região da Europa, começa a ficar cada vez mais escuro. Então, você começa a ter pouquíssima luz do sol e você começa a ter períodos de muito mais escuridão. Quando é que acaba o carnaval e que aí existem mesmo as comemorações como as nossas, com fantasia, baile de carnaval, bababá? É em fevereiro, quando isso começa a mudar de novo, né? Quando a treva começa a ser derrotada pela luz de novo. Então, tem todo um começo lá. Então, o que culmina no carnaval, na realidade, é essa tentativa de você colocar um monte de máscaras e você assustar todas as coisas ruins que eventualmente venham com essa escuridão toda. Então, número 1, ou você se camufla como alguém assim, então as máscaras feias, né, de monstros e tal, então se tem alguma coisa feia, ela vai olhar pra você e vai falar, e aí, Champs? E aí, parça? Ela vai pensar que você é um deles. E você realmente assustar, você ser mais feio do que aquele mal que chega até você. Então, essa temporada, ela meio que dura durante todo esse... Ela tá durante todo esse tempo de escuridão maior, né? Onde os dias são bem pequenos. E culmina no carnaval. Então, eu lembrei muito desse lance de você falar do Halloween, que é exatamente isso. É a última expulsão dos espíritos ruins, porque agora a luz tá com mais... aparece por mais tempo, né? Cara, é uma mitologia agora, super legal. Eu não sei se é porque eu tô lendo o livro, esse aqui, só um minuto, do Peter Carroll. Uhum. Mas tá tudo se conectando na minha cabeça de uma forma, tipo... Não só todos os livros da Penumbra, mas tudo que a gente vai falando aqui, vai conectando. E daí eu pensei assim, poxa, tem uma crítica que às vezes as pessoas falam, que é o seguinte, que no Halloween tem muito, hoje em dia principalmente, tem muito essa roupinha sensual, né, da bruxa sensual, de tudo mais. Mas aí, agora que eu tô relendo isso aqui, relendo tudo que você tá falando, eu falei assim, mas tem um fundo de verdade, porque se o Sabá, ele também é o casamento, se o Sabá também é a festa da bruxaria, então a bruxinha que tá lá toda sensual na festa de Halloween, também está celebrando esse erotismo que também é bruxaria, né? Então tá tudo fazendo muito sentido, né? Ninguém consegue fugir da bruxaria, a bruxaria está em tudo. Todas Só as tem uma observação. Precisa ter fantasia sexy pros meninos também, não só pras meninas. E é pra comemorar a bruxaria, todo mundo nu. Olha só, não só as meninas. Você tá indo nas festas erradas, Juliana. Oi? Você está indo nas festas erradas de carnaval. Tô, né? Tô. Eu sei que tô. Chama, gente, me chama pras festas onde os meninos também têm fantasia bonita, hein? Chama eu. Vambora. Ele vai falar, o círculo de máscaras girando cada vez mais depressa, e o nosso punho cerrado, e os nossos pés começando a alçar voo. Isso é muito interessante. Ele vai falar, o sabá é um banquete e uma cama nupcial. Então é o banquete em que a gente está
Ah, eu pulei essa parte, que é a parte muito esperiana. Ah, aqui, ó, na página 131, que o Sabá é tudo devorando e fodendo absolutamente tudo. Total. E ele ainda E fala, é né? essa. Perdão. Não, pode falar. Que lá no Red Goddess, aliás, se você não leu, procure saber, como diz a Raquel, procure saber sobre Red Goddess. Ai, gente, cueca de elefantinho paga um cadu. Nunca mais vai sair essa visão da minha cabeça. Cadu. Ele fala, né, que em Red Goddess ele teve uma visão que ele via tudo fodendo tudo, né? Agora ele vê tudo fodendo tudo e devorando a tudo. Ele acrescentou mais uma parte aí, né? O detalhe é que isso é o Peter Gray no Sabá e isso é o Sper 24 horas por dia. Né? Essa é a forma como ele enxergava a realidade. É o ser gay aqui no Brasil. Aquele roqueiro muito legal. Então ele vai falar que, na verdade, a gente vai entrar num frenesi erótico quando a gente fala do Sabá. Então, a última frase dele, nesse capítulo, é a seguinte: este é o grande rito e o segredo central da bruxaria. Espero que todos dancemos assim, nos ossos de nossos ancestrais. Caraca, hein? Depois dessa. Bonito demais. Bonito demais. Bom, fechamos aqui então o capítulo 6. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Alguma pergunta? Vou dar uma repassada aqui para ver as perguntas das pessoas. Isso. Quando ele tá repassando ali. Fala, Ju. Diga, Lua. Não, pode dizer, Lua. Não, eu só ia falar que o livro Bruxaria Apocalíptica está lá disponível entre os mais vendidos ali da loja Penumbra Livros. Então adquira o seu antes que esgote. Grátis, viu, gente? Acabou o frete grátis, mas está lá antes que esgote. Tá. Você quer falar alguma coisa, Ju, antes das perguntas? Não, acho que não. Não? Então, Esperem. Vai ter lujinha. Não vai demorar. Isso. Certo? E aí vocês terão a versão brasileira. Vamos ver se eu consigo viajar, né? Vamos fazer aqui, colocar publicamente este desejo, se eu consigo viajar e trazer umas coisas legais de fora, aí a gente faz testes também com coisas de fora. E é Deixa eu te perguntar, a sua loja por acaso vai estar disponível antes de dezembro ou não? Provavelmente. Esse é o nosso plano. Ah, então tá bom. E os desesperados que não querem esperar inbox? Aí não tem jeito, fala comigo em inbox. Tá bom. Certo? Deixa eu ver as perguntas aqui então das pessoas. O Roberto está perguntando. A bruxaria descrita no livro é uma consequência do sincretismo com o cristianismo ou ainda existe algo de original na bruxaria como uma prática xamânica primitiva? Cara, eu diria que tem muito... Essa é complexa. Eu diria que tem muito mais a ver com a prática xamânica primitiva, que ele o tempo todo está falando do xamanismo, do que com o cristianismo. Quando ele cita cristianismo, na verdade é para falar dos elementos cristãos que eles roubaram da bruxaria do xamanismo e não o contrário. Então, eu não acho que a bruxaria descrita no livro é uma consequência do sincretismo com o cristianismo, mas o cristianismo é uma consequência da bruxaria e do xamanismo reprimido. Eu acho que no sentido que a Lua falou, o cristianismo ajudou a moldar o que se entende por bruxaria, mas a bruxaria proposta no livro não tem nem tanto a ver com o cristianismo, nem a ver com o xamanismo, tem a ver com uma prática que não necessariamente é xamânica, mas baseada numa mitologia que faz sentido para nós hoje, e não em nenhum reconstrucionismo. Perfeito. Quer complementar alguma coisa, Ju? Não, acho que vocês já falaram muito bem. Então, tá bom. Deixa eu ver aqui.
Tiriridã. O Lorde A fala Beijo, que é um Roberto. capítulo desafiador, Oi, mas necessário. Lorde A. Tudo bom? Realmente. Beijo. Esse não é um capítulo fácil de comentar, porque ele tem 30 e poucas páginas Não. e o tempo é curto e a gente deixou um monte de coisa de fora. Tem que ler o livro mesmo para captar as nuances. É claro, aí, gente, é até a gente bom lembrar disso, né? Aqui a gente está fazendo uma pincelada do livro. Agora, para realmente fazer o download de tudo que está aqui, só mesmo pegando, lendo e praticando. E assim, apesar dele cagar na cabeça da academia, né, o Peter Gray faz muita citação a outros autores, e eu mesmo fui correr atrás de várias coisas que ele cita na bibliografia para me aprofundar depois, especificamente nesse capítulo. E, na verdade, assim, esse livro aqui é uma porta de entrada para você desvendar melhor outros temas, né? Muito. E criar uma opinião própria e ficar chocado com algumas coisas que você possa vir a descobrir também. Também. Beleza. Tem um monte de gente aqui que chegou atrasado. Gente, você sabe que se vocês chegaram atrasado, depois vocês podem ver pelo YouTube ou Sim. pela própria live do Facebook, que continua disponível lá. O Dan tá falando aqui na parte que ele descreve as metodologias que podem levar a um estado alterado de consciência que induza o sabá. Ele está falando que basicamente está descrevendo gnose inibitória / introvertida. É isso mesmo, ele não está descrevendo os métodos excitatórios, né? De acordo com aquela classificação que o Peter Carroll faz. Na verdade, na dança ele descreve, né? Não, mas na parte que ele está falando que ele cita alguns métodos ali, ele é bem no começo. Ah, tá. Que ele fala Sim. que pode ser pelo êxtase pós-coital, quer dizer, não é durante. Deixa eu ver. É isso mesmo. Entendi. Eu não vou achar agora. É bem no começo. Mas, enfim, mesmo. é bem no começo do capítulo. Que eu falei também sobre os tambores xamânicos, que são outras Isso. formas de você chegar. É bem no comecinho isso. A Mariana tá falando que é a versão nova da pomada, que é a Super Power. Vamos, Mari, O vamos. pessoal da gangue Ponzuzu tá em peso. Hashtag. Meus amores, beijo pra vocês. Keiko tá perguntando se eu entreguei o mimo dela pra Lua. Não, Keiko, não encontrei pessoalmente com a Lua ainda. Mas tá separadinho. Não, Mas eu tô sabendo. Foi você! Um beijo pra você, obrigada. Eu nem sei o que é, mas muito obrigada. Quero reforçar a imagem mental da cueca do elefantinho. Ai, Vinícius. Ninguém merece. Ninguém merece a cueca de elefantinho pagã. O Everton adorou o batom, não sei de quem. Foi da Ju que ele falou. Ju, adorei o batom. Obrigada, tá. Everton. Gostei do seu candidato aí. Obrigada. A Keiko ainda insiste aqui que recomenda a leitura de runas da Ju. Obrigada, Keiko. Ju, aproveita e fala dessa leitura aí. Que leitura é essa? Leitura de runas, meus amores. Estou fazendo agora com duas modalidades, entre aspas, porque tem gente que quer saber de coisas muito pontuais. É uma coisa mais rápida, e tem gente que quer fazer aquela passada pela vida, assim, sabe? Como você faz quando você tira o tarô? É muito parecido, né? De você fazer perguntas sobre todos os aspectos da sua vida. Então, é isso aí. E que bom, Keiko, que está tudo bem, que deu certo, e que você viu sentido, que está tudo rolando. Fico muito feliz. Gosto de testemunhos de fé. Manda para mim, testemunhos de fé. Muito Acho que bem. é isso. Acabaram as perguntas. Isso aí, meus amores. Vocês têm mais alguma pergunta? Acho que não. É isso então, gente. Vamos encerrar e partir pro próximo capítulo semana que vem. Qual que é o próximo? Capítulo, semana que vem. Eu gosto muito desse capítulo também. Um lobo enviado para roubar um cordeiro. Capítulo 7. Esse é um capítulo particularmente interessante para os meninos. Ah, é?
Galera acha que é só para as meninas, não é não. Olha aí. E você sabe que é uma pergunta que eu recebo com certa frequência, sabia? Ai, bruxaria é só para mulher? O homem tem que fazer outra coisa? Não, meu amor. Vou invocar os telemita. Faz o que tu queres. Na bruxaria, sim. Não importa se é menino ou menina, como você se identifica, qual é o seu gênero, qual é a sua opção sexual. Isso não importa mesmo, pra nada. Pode vir, vou falar de novo, que temos biscoitos e chá lá no banquete de Sabá. É só colar. Não, eu acho que essa Exatamente. dúvida aí, a gente vai até discutir isso melhor na semana que vem, mas eu acho que é de muita gente que pensa, é um mistério essencialmente feminino. A menstruação é uma parte importante. O que tem de mais aí para o homem? Aí nesse próximo capítulo fala sobre isso. Exato. Então é isso, meus amores consagrados. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Beijo, gente. Até mais. Tchau!